Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Às vezes eu não fico muito à vontade com esse microfone que às vezes fica falhando, mas glória a Deus por tudo. Louvado para sempre seja o nome do nosso Deus. Já foi falado, mas eu vou repetir. É uma alegria muito grande para nós nesta noite estar comemorando esses 4 anos. Agradecer a Deus por todos os irmãos que estão aqui nesta noite. Que Deus já falou aos nossos corações pelos louvores, pelos versículos que foram já lidos aqui, pelas participações que foram aqui de cada igreja, de cada irmão aqui nesta noite. E poderíamos simplesmente, com a oração do irmão Nilton, encerrarmos esse trabalho por hoje. Mas o Senhor ainda tem algo a completar nos nossos corações. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, quero agradecer a Deus pela vida do pastor, por esta responsabilidade que ele coloca, obrigado meu irmão, em minhas mãos, mas como o pastor orou na estante, a voz pode ser minha, a instrumentalidade pode ser minha, mas que a voz que fale nesta noite seja a voz do nosso Deus. Sem delongas, eu quero pedir aos irmãos que abra sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos. Atos, capítulo 4. Nós vamos dar uma passeada nos capítulos anteriores, mas a base de hoje será Atos, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: E estando eles falando ao povo, sobrevieram sobre eles os sacerdotes e os capitões do templo, e os saduceus, doendo-se muito, porque eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e encerraram-no na prisão, até o dia seguinte, pois já era noite. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou ao número de quase 5.000 homens. E aconteceu que no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém os principais dos anciãos, os escribas, os anais, os sumos sacerdotes, Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam de linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ó principais dos povos, vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício que fizemos a um homem enfermo, de modo que foi curado, quero trazer conhecido diante de vós, todos, o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus o ressuscitou dos mortos, em nome desse é que diante de vós nós fizemos este milagre. Ele, que é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual posta por cabeça de esquina. Digo-vos, pois, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, ficaram atentos, pois eles eram homens sem letras, eram homens dutos, e eles se maravilharam. E tinham conhecimento de fato que aquilo que estava falando é porque eles estavam e tinham vivido com Jesus. E vendo eles, aqueles homens, que aquele homem que estava com ele de fato fora curado, eles não tinham o que dizer o contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, reuniam-se ali em conferência entre si, dizendo: o que havemos de fazer a estes homens? Porque todos em Jerusalém viram o manifesto que foi feito, os sinais notórios. Nós não podemos negar isso. Mas para que se divulgue, para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não fale mais no nome deste homem. E chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, pois, Pedro e João: acaso julgais, pois, que eu devo ouvir mais a você do que a Deus? Por que não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido? Mas eles ainda os ameaçaram, e mais, não achando mais motivo para castigá-los, deixaram-nos ir. Não achando motivo, e por causa do povo que ali estava, porque todos os povos que ali estavam, vendo aqueles milagres, vendo aquele milagre que eles haviam feito, glorificava o nome do Senhor. E tinha, pois, 40 anos que aquele homem vivia com aquela enfermidade. E ali aqueles homens soltaram-nos. E os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouviram isto unanimemente, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu é o que fizeste os céus e a terra, e o mar, e tudo o que nele há. E disseste pela boca de Davi, teu servo, que bramaram as gentes e os povos e passaram as coisas vãs. Levantaram os reis da terra e os principais e ajuntaram um contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o seu santo filho Jesus, que tu ungiste, se levantaram também Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel, para que fizerem tudo que a tua mão, Senhor, tinham anteriormente determinado para que se havia de fazer. Agora, pois, Senhor, ora para essas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a autoridade e intrepidez na tua palavra. E enquanto estende as tuas mãos para curar, e para que faças sinais e prodígios, pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se aquele lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma vez na tua casa de oração, Senhor. Queremos te agradecer por todas as coisas que aqui já ocorreram, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por cada louvor, por cada palavra que já foi ministrada, Senhor. Ó Deus, mas neste momento nós queremos, meu Deus, que unicamente o teu Filho venha diminuir para que o Senhor venha crescer, Pai. Ó Deus, que o Senhor agora continue achando guaridas nos nossos corações, Pai. Que a tua palavra encontre os nossos corações como uma terra fértil, onde a tua semente, Senhor, venha germinar, venha crescer, venha florescer para dar frutos e frutos para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, te agradecemos e só te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos,
Diante deste relato, onde Pedro e João, diante do Sinédrio, estavam ali, eles provavelmente lembraram de quando o nosso mestre estava diante destes mesmos homens. Estes homens estavam ali e provavelmente passou por sua mente ali, naquele momento, o que o Senhor nosso, o Senhor Jesus Cristo passou antes de chegar até aquela cruz. O Senhor foi levado diante daqueles homens. O Senhor também passou por esses escribas, por esses sacerdotes. Por esses homens que ali o condenaram à morte e à morte de cruz. Agora, esses homens estão ali também diante do Sinédrio, fazendo algo também que não foi nada ruim. Aqueles homens estavam sendo abordados por simplesmente ter feito algo de muito bom. Assim como o nosso Senhor também sofreu, morreu, morte de cruz, por também estar fazendo algo muito bom. Eu falo muito bom porque é até onde o nosso raciocínio pode chegar. Porque nós não temos de fato palavras para descrever o que o Senhor fez ali na cruz por nossas vidas. Nos deu a vida, e vida em abundância. E agora está Pedro e João também ali diante do Sinédrio. O capítulo 1, ele já inicia ali, falando sobre a ascensão de Cristo. Ali onde esses mesmos homens viram o Senhor ir aos céus. O Senhor, depois de ressuscitado, ficou em média 40 dias, ainda dando as instruções e dizendo a ele que não saísse de Jerusalém, porque ainda havia de completar aquela obra com o seu Santo Espírito. Não saiam de Jerusalém. Como é que está o Jerusalém de cada um de nós? O Senhor está dizendo nesta noite, não saia de Jerusalém. Aguarde que ainda há algo sobrenatural para ser feito. Não saia de Jerusalém. E ali aqueles homens permaneceram. Ali houve a necessidade de eleger mais um discípulo. Houve o dia de Pentecoste, onde o Senhor ali cumpriu com sua promessa, onde não deixaria-nos órfãos, mas traria um para que fosse o nosso consolador, o nosso ajudador. Ali onde o Senhor derramou o seu Espírito e deu autoridade, deu intrepidez, deu ousadia para que aqueles homens continuassem trilhando e desse continuidade ao reino ao qual o Senhor veio aqui preparar. O capítulo 3 vai dizer que aqueles discípulos estavam indo para a sinagoga e encontra na frente da igreja, na frente do templo, um homem. Um homem que estava ali na frente da igreja pedindo esmolas. E também tinha uma enfermidade. Então ele pede a Pedro e a João
E Pedro diz a ele: não tenho prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós vamos te dar. Levanta e anda. Não temos prata e nem ouro, mas aquilo que temos, isso nós te damos. Levanta e anda. E a palavra diz que quando aquele homem recebeu aquela cura, ele saiu saltitando, saiu gritando, saiu dando glória a Deus. E isso chamou a atenção do povo. E chamando a atenção do povo, os sumos sacerdotes que estavam lá, os escribas fariseus que estavam ali atônitos, sem entender o que tinha ainda acontecido, quando tomaram conhecimento disso, vieram ver o que estava acontecendo. E encontra ali Pedro, João, ministrando para o povo, ensinando e fazendo milagres. Só que esses homens, quando viram os nossos irmãos ali naquela situação, fazendo aquele milagre, debaixo da graça do Senhor, eles procuraram entender o que estava acontecendo e em nome de quem, com qual poder e em nome de quem eles estavam fazendo aquilo. Então a palavra diz que eles prenderam esses nossos irmãos. Como já estava anoitecendo, deixou eles na prisão. E no dia seguinte os chamou. E ali diante do sinédrio, Pedro e João foram abordados. E pondo no meio deles, lhes perguntaram em nome de quem, em qual poder vocês estão fazendo isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: ó principais dos povos e anciãos de Israel, visto que somos interrogados unicamente por fazer um bem a um homem enfermo. E ali Pedro, já tomado pelo Espírito, com toda a autoridade, diz: eu quero trazer ao conhecimento de vocês que é em nome de Jesus, o Nazareno, o qual vocês crucificaram, e a quem Deus o ressuscitou dos mortos, é em nome dele que nós fazemos essas coisas. Só que para esses homens, foi algo surpreso, porque eles imaginavam que quando eles mataram Jesus, haviam exterminado o reino, havia exterminado o problema deles. Mas o Senhor foi posto como pedra de esquina. O Senhor ressuscitou no terceiro dia, e Ele vive e viverá para sempre. É este o Cristo, o qual Pedro e João estavam apresentando para aqueles homens naquele dia. Aquele o qual vocês mataram. Mas ele ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu quero trazer para vocês também que em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E enquanto Pedro falava ali, as pessoas estavam ali também vendo, porque ele pregava com toda a ousadia. E aqueles homens, vendo que Pedro estava ali com aquela ousadia, ficaram preocupados e atônitos, sem saber o que fazer dali em diante.
Mas o que nós vamos fazer com estes homens? Essas maravilhas que eles fizeram, esses homens não têm letras, não têm conhecimento, não vêm de estirpes privilegiadas, não têm conhecimentos privilegiados. Mas de fato, o homem realmente foi curado, e foi curado diante de todo o povo, e eles não tinham como esconder isso. E eles vendo ali o homem curado, disse, de fato, ele foi curado, mas nós temos que amedrontar esses homens. Nós não podemos deixar que isso venha a florescer, nós não podemos deixar que isto venha a crescer. Nós vamos ameaçá-los. E a palavra diz que, no versículo 18, e chamando eles, disseram-lhe absolutamente, nós queremos dizer a vocês que vocês não vão falar e nem ensinar em nome de Jesus para mais ninguém. E respondendo Pedro e João, vocês julgais que eu devo obedecer mais a você do que a Deus? E aí vem o tópico que nós levantamos sempre na união masculina. Nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Que essa intrepidez que estava ali em Pedro, que nós possamos também a cada dia tomar esta autoridade. Que nós possamos também tomar esta ousadia. Que nós possamos tomar a cada dia esta unção. E sintamos o prazer de estar na casa e na presença do nosso Deus. Esta presença, esta unção, esta intrepidez, essa ousadia, só vem do nosso Pai. A palavra mais adiante vai dizer que, quando Pedro e João fizeram aquele milagre ali, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas também não entenderam ainda e começaram a querer louvar a Pedro e a João. Eles disse a eles ali, não, o que vocês pensam que está acontecendo não é isso. Nós abençoamos este homem, mas não fomos nós quem o abençoamos. Nós o abençoamos através do Espírito e do poder do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e toda exaltação. Nós só somos instrumentos. Eu só tenho a voz. Mas quem faz a obra é o nosso Deus. Eu tenho meu braço, eu tenho a minha mão. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. De forma nenhuma, em momento algum, nós deixemos que a exaltação venha ao nosso coração. Que nós a cada dia estejamos sempre dando a glória a quem é devido. E estes homens fizeram isso nesse dia. As pessoas ali vendo Pedro e João fazendo aquele milagre, se aproximou dele tentando trazer a glória para eles, mas ele disse, calma, não é o que vocês estão imaginando. Este poder que nós levantamos este homem, este poder vem de Deus e unicamente dele. É Ele quem faz a obra. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Que a intrepidez, que a ousadia, que a unção do Espírito Santo esteja continuamente nos nossos corações,
frutificando a cada dia, florescendo a cada dia, retirando de nós o que não importa, retirando de nós o que muitas das vezes atrapalha o nosso caminhar. Que nós possamos a cada dia dar lugar ao Santo Espírito do nosso Senhor a estar aflorando dentro de nós, para que, através de nós, Ele possa continuar fazendo a obra qual Deus quer manifestar diante do seu povo. E a palavra diz que este homem já estava há 40 anos com essa doença. Todo mundo conhecia ele ali. E a palavra diz que este homem recebeu com alegria. Aquele homem se ergue e saltou de alegria. Mas essas dificuldades as quais os irmãos passavam ali, isso também nos traz para as nossas vidas. E quero falar para você, não sei como você tem conduzido a sua vida, mas o Senhor nesta noite diz que Ele fortalecerá o seu povo e nós seremos testemunhas dele a cada dia, em qualquer lugar que nós estivermos. O Espírito de Deus tomou esses homens lá no início, lá no capítulo 1. E o Senhor falando a eles: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judeia e em Samaria, e até os fins da terra. Essa obra, ela vai acontecer. Esta obra, ela vai ser completada. O Senhor Deus, Ele poderia simplesmente fazer tudo. Mas Ele quer contar comigo e com você. Ele poderia simplesmente dizer, assim como Ele disse: haja luz e houve luz. Mas Ele quer nos tornar cada dia participantes desta obra. Não tenha medo, mas tenha fé. O Senhor Jesus Cristo teve alguns momentos aqui na terra em que muitas pessoas estavam temerosos por alguma coisa. Ele disse: não temas, crê somente. A sua filha vive, Jairo. A sua filha não morreu, Jairo. Não temas, crê somente. E a palavra do Senhor diz que aqueles homens ali, unanimemente, levantaram e diante daquela dificuldade, unanimemente, oraram ao Senhor. Oraram ao Senhor e apresentou a Deus aquela causa. E enquanto eles oravam, colocavam nas mãos de Deus todas aquelas situações. E no versículo 31, a palavra diz que, tendo eles orado, aquele lugar tremeu. E estavam ali reunidos todos, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. E anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. Continue expandindo missões aqui no mundo, até que o nosso Redentor volte. Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
E nós não conseguiremos ir até Deus se não for através dele. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Que o Senhor Jesus Cristo continue reinando nos nossos corações, continue fortalecendo a união de homens, continue dando sabedoria a cada um dos líderes, para que Ele esteja conduzindo a cada um dos nossos grupos, cada um de nós, cada igreja, e apresentando a Deus a cada dia, para que nós possamos estar a cada dia neste serviço, com toda ousadia, com toda intrepidez, pregando a palavra de Deus. Ele em Cristo continue nos abençoando, tomando-nos em tuas santas mãos. Nós queremos agradecer a Deus por esta noite, por tudo que aqui aconteceu, e que o Espírito Santo do Senhor esteja assim completando tudo que faltou ser falado nesta noite. Que você não saia daqui como você entrou, mas que você saia melhor do que você chegou. Que Deus em Cristo continue conosco a cada dia mais. Continuemos expandindo missões aqui e no mundo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.